Então, gente, o objetivo na verdade, desse encontro é tirar as dúvidas de vocês com relação à mentoria, de falar como ela funciona, para quem ela é, como vai ser os próximos dias. Eu até esqueci o meu calendário das datas dos encontros, mas você tem aí, né, Leandro? Tem sim. Eu tenho anotado aqui também. Então, a mentoria é um acompanhamento que a gente vai fazer de perto com pediatras que estejam num patamar e que precisam dessa ajuda mais próxima. Por exemplo, você está num plano de saúde e deseja atender fora dele. Você está numa sala alugada e pretende ter a sala própria. Você pretende expandir os seus atendimentos, pretende melhorar a sua agenda, pretende crescer no Instagram. Então, nós fazemos esse trabalho individualmente, junto com cada um de vocês, né, cada um dos mentorandos, com atividades, com questões que façam vocês correrem atrás. Então, que a gente acelere realmente todo esse processo, dando um direcionamento de um caminho que a gente já percorreu. Quando eu tinha minha sala alugada, eu e a Desirê, não tínhamos mentoria de nada, né? Tinha que acabar tentando aí, por nossa própria conta, entendendo qual o momento de passar da sala alugada para a sala própria, como seria essa sala própria, qual o investimento que a gente faria, qual o valor da consulta que se tornaria e como a gente faria nesse momento que era um passo importante, um salto importante da nossa carreira. Imagino que cada um de vocês que estejam aqui também estejam em um momento da carreira que precisam crescer de alguma forma. E nada mais justo que tenha uma orientação para realmente não perder tempo, não entrar por caminhos que possam prolongar mais ainda esse processo. Isso Leandro. Aí. A ideia é justamente acelerar algum ponto que vocês estejam parados ou paralisados, ou que tenham essas questões, como a gente teve ali com a história de saída de convênio, aumento de consulta, tudo isso que a Mari falou, mudança de consultório, preciso aumentar um período, vou atender em outro lugar, preciso mudar de clínica. Então, a ideia é justamente essa, é acelerar esse processo através de encontros individuais, né? Então, são 3 encontros com cada um de vocês, individual, vocês têm 1 hora para conversar com a gente, e a gente vai, dentro da realidade de cada um de vocês, propor, né, estratégias para alcançar esse objetivo, né? Então, não é uma receita de bolo pronta, né? Então, para todo mundo a gente vai fazer a mesma coisa. Existe sim um primeiro encontro, que é um primeiro encontro em grupo, em que a gente vai falar um pouco sobre questões que são necessárias a todos, trazer exercícios que a gente entende que para todos é fundamental que seja feito, que todos devem passar por aquele processo inicial, e depois a gente faz esses encontros individuais. Então, daí ali naquele momento a gente vai usar, claro, as coisas que foram propostas inicialmente, mas aí a gente consegue fazer um direcionamento bem individualizado, tendo a nossa visão em relação aos mentorandos anteriores e a nossa própria carreira, tem a visão de marketing e trabalho focado em consultório do Leandro, que ele traz a parte dele como coprodutor e produtor de marketing e que trabalha com essa área, traz também a experiência dele como atendimento em consultório, porque o Leandro saiu de uma carreira de dentista, então ele tem expertise em atendimento de pacientes também, é um profissional da área da saúde, trabalhou em consultório, começou a carreira também, assim como todos nós, e teve que crescer nela. E também fez durante, né, esse nosso trabalho no Puericultura na Prática, já há 2 anos que a gente tem essa nossa empresa crescendo, temos mais de 1.000 e não sei quantos alunos atualmente, a última contagem que eu teve... A última contagem era 1.800, próximo aí de 2.000 alunos. Ele fez mais de 100 entrevistas com alunos nossos, direcionando consultorias. Então, a gente traz toda essa experiência para ajudar os alunos que tiverem interessados em entrar. A gente tem um número limitado de vagas, justamente porque a gente faz os encontros individuais,
interessados em acelerar a sua própria carreira. Leandro, sua vez. Bom, é isso, pessoal. Para quem já é nosso aluno do curso Consultório Pediátrico, boa pergunta. Responda no chat aí quem é nosso aluno do curso Consultório Pediátrico e está aqui hoje participando desse encontro ao vivo. Para a gente é muito importante, né? Para vocês entenderem um pouco por que a gente lançou essa mentoria. É a terceira turma já que a gente está lançando de mentoria, isso é importante dizer para vocês, não é a primeira vez que a gente está abrindo. Quando o Puericultura na Prática começou, ele começou com uma ideia de realmente reunir pediatras, reunir pessoas, onde Mariana e Desirê decidiram partilhar sua experiência com algumas pessoas, a própria experiência delas com o consultório, principalmente a experiência de prática clínica, né? E o que a gente foi vendo quando o Puericultura foi crescendo é que existiam outras demandas mais específicas de pessoas que já tinham um consultório acontecendo, um consultório rodando, que já estavam ali com as dificuldades normais de quando você tem um negócio, não é? Porque o nosso consultório ele realmente é um negócio. E essas pessoas começaram a manifestar suas dificuldades também. E a gente percebeu que o curso consultório pediátrico, da forma que ele foi estruturado, ele é um curso principalmente para aquela pessoa que está começando nos seus primeiros passos, com os seus primeiros pacientes, até que ela chegue no momento que ela fala assim, opa, hoje eu tenho uma organização na qual minha agenda chegou num patamar que ela paga as minhas contas. A gente não vai usar aqui a questão de agenda cheia, porque quem atende convênios há um bom tempo já deve ter agenda cheia, esse não deve ser necessariamente um problema. Então, a gente decidiu, depois que a gente já estava ali com só no curso consultório pediátrico, por volta de 300 alunos, a gente decidiu iniciar a primeira turma dessa mentoria. E para isso, né, a gente dedica, então, alguns encontros para que a gente conheça de perto a realidade de vocês, para que a gente conheça como é que você atende, como é que é o seu consultório, como é que é a sua secretária, como é que é o lugar onde você atende, como é que é a sua cidade, como é que é o público, como é que é o bairro, esses pormenores que muitas vezes vocês nos veem comentando ali nos stories, que sempre pergunto para as meninas todos os dias como é essa questão de ponto, como é essa questão de lidar com secretária, essa questão dos scripts, ou seja, tudo isso que a gente acaba conversando todo dia ali no Instagram e também dentro do curso Consultório Pediátrico, inclusive os nossos encontros ao vivo que a gente tem promovido, e amanhã tem uns encontros ao vivo também, a gente sempre procura, né, ali falar de uma forma geral, mas na mentoria a gente consegue olhar individualmente para a realidade de vocês, para mostrar o nosso olhar, para mostrar a nossa experiência, esse tempo de consultório que as meninas têm, né, e eu também, o tempo que eu tenho, eu estou desde que eu era estagiário de odonto, lá eu tinha 19 anos de idade, eu atuo dentro de consultório, eu era estagiário, trabalhando o dia todo, então isso já tem um tempo, desde 2005, né, que eu estou atuando, vivendo essa realidade de consultório particular. Óbvio que depois que você começa a assumir a função de dono, a questão é outra, né? Então, a mentoria Sala 404, ela vem com essa proposta de ajudar essa realidade de muitos pediatras que se veem muitas vezes diante da necessidade de ter um consultório, daquilo que eles gostam da rotina de ter um consultório, de atender essas pessoas, só que muitas vezes você precisa de um olhar de fora para poder melhorar alguns processos dentro do seu consultório, que é a sua empresa, principalmente essa experiência do atendimento para os pacientes, para que ela realmente seja organizada de forma que permita o seu crescimento. E também, naturalmente, melhorar os processos de aquisição de novos pacientes. A gente tem essa preocupação, não é? Muitas vezes a gente sempre fala, o importante é que você organize a sua agenda, aí que progressivamente você vá subindo o preço. Mas, naturalmente, isso é algo que serve para qualquer profissional liberal, mas diante da sua realidade, diante da sua cidade, a gente precisa ter isso com mais clareza. A gente, na mentoria, tem alunos que que já passaram por nós, alunos do interior do Mato Grosso, alunos do interior do Pernambuco, por exemplo, cidades de 30 mil e 80 mil habitantes, e também alunos que são de capitais como Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente acaba conhecendo de perto essa realidade
de vocês, dos consultórios específicos de vocês, para poder dizer, olha, a gente pode te ajudar, a gente não pode te ajudar, né? Isso é importante dizer também, a gente saber até onde o que vai a nossa limitação, como já aconteceu, entraram pessoas que tinham clínicas multiespecialidades, com problemas realmente muito específicos, que às vezes uma consultoria especializada resolveria o problema de forma muito mais assertiva, que provavelmente precisaria de uma pessoa lá dentro do consultório resolvendo isso. Então, a mentoria ela vem para ajudar nessas condições específicas, é um passo além de muita gente. A gente tem alunos dentro do curso consultório pediátrico, que são pessoas que acabaram de sair da residência, que estão na residência, que estão com menos de 5 anos de formado, e a mentoria ela vem para a gente pegar essa experiência que a gente tem para ajudar vocês a desenvolver, a desenrolar essas necessidades de consultório do dia a dia. Tá joia? E são 3 encontros individuais e 2 encontros em grupos. Os encontros em grupos é para abertura e fechamento da mentoria. Os encontros individuais são agendados com vocês, tudo direitinho, né? Feito todos os trâmites. A gente também acaba entregando material de abertura e fechamento para vocês também terem de uma forma mais palpável os resultados que vocês obtiveram, mas a nossa intenção realmente é acelerar aquilo que vocês desejam dentro do consultório e cada um sabe aonde quer acelerar, né? Às vezes quer manter o seu próprio consultório, começar a atender em uma outra cidade, sair dos convênios, aumentar o valor de consulta, ter um nicho específico. Então, cada um que vai chegar até a gente vai trazer a sua questão principal, que a gente vai trabalhar de modo bem individualizado e bem intenso. É um certo até desconforto a mentoria para a grande maioria dos mentorandos, porque a gente é aquele empurrão e a gente cobra para que isso seja feito, que muitas vezes a gente sabe, procrastina, deixa para daqui a pouco, aquilo tenta não olhar para aquilo que está incomodando, mas quando a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa tomar decisões não muito confortáveis, e é o que a gente acaba fazendo aí na mentoria. Nós somos um pouco mais coléricos na mentoria do que no curso. E a gente gostaria de saber as dúvidas de vocês, né? Afinal de contas, a intenção desse encontro é para realmente tirar as dúvidas de todos vocês aí com relação a esse trabalho. Fiquem à vontade, se podem mandar no chat, podem abrir o microfone também para perguntar, talvez fique mais dinâmico. Aqui a conversa é mais informal, não estamos numa aula, tá, gente? Assim como a gente toca na mentoria também, o esquema é outro, né? A gente, inclusive, ouve mais vocês também, é importante ouvir de vocês essas necessidades, então fiquem à vontade. Eu até estava achando estranho que não tem slide, a gente se sente meio esquisito, né? Falando só para os nomezinhos aqui. A gente tem aí vários alunos. Então, tem gente que não é aluno? O resto das pessoas que estão aí não são alunos nossos do consultório pediátrico, né? Talvez da escola da pediatria, ou são alunos do checklist, talvez? Minha dúvida, a Flávia perguntou, boa noite, minha dúvida é se vocês dão alguma orientação nesse sentido para quem não participa da mentoria. Flávia, não. Inclusive a mentoria, ela veio para resolver uma demanda que realmente a gente percebeu que tinham pessoas que precisavam especificamente de olhar, né, para cada realidade, só que hoje a gente tem uma limitação, principalmente por parte das meninas, que é o consultório, elas atendem no consultório, então elas não têm essa disponibilidade, né? Então, realmente, a mentoria ela veio para ser uma oportunidade da gente reunir um grupo pequeno de pessoas e conversar, né? Então, realmente, a mentoria é essa oportunidade, porque... E também,
da forma que a gente organiza as mentorias, elas são encontros individuais, mas também tem um modelo de encontros em grupo. Isso a gente consegue otimizar. Porque se fosse para elas, inclusive, separar um horário específico que casasse na agenda de ambos para poder conversar, ficaria um pouco inviável, assim, né? Inclusive em termos de entrega, em termos de custo. Então, a forma que a gente estruturou dessa forma é para permitir mesmo que a gente consiga fazer esse trabalho de forma mais organizada, com agenda, né? Vocês sabem como é a agenda de vocês. Quem trabalha com agenda precisa ter esse cuidado. E isso por isso que a gente consegue ter poucos mentorandos, porque a gente precisou bloquear a parte da nossa agenda para fazer a mentoria, né? Então acaba ficando um pouco mais complicado mesmo. Mas, Flávia, lá no curso consultório pediátrico, ele tem também algumas aulas que são orientações gerais. Então, quando você pode passar da sala alugada para a sala própria, algumas questões com a secretária, mas não são questões direcionadas para você, né? Assim como a gente responde no Instagram, as perguntinhas individualmente, né? O que grande parte dos pediatras tem de dúvidas, mas a gente não consegue dar essa orientação especificamente, né? Inclusive, né, nesses encontros que a gente tem, como a gente vai ter amanhã, a gente vai abordar um assunto específico, que foi uma pergunta que surgiu, assim como a gente falou, já fez no outro encontro anterior, né? Só que daí a gente não consegue ser assertivo no seu caso específico, então a gente vai abordar ele de forma geral e mais ou menos o que a gente fez, vai responder algumas dúvidas, mas não dá para a gente dizer que na sua cidade, na sua realidade, na sua agenda, na sua vivência de rotina familiar, no momento em que você está, a gente não consegue ser assertivo nisso. Então, na mentoria, não, na mentoria é um trabalho, aí você vai sair de cada encontro com atividades ou propostas de atividades ou de um planejamento, né, de planos de ação que você vai fazer específicos para você. Então, você vai ter a sua atividade. O mentorando que está na mesma turma que você vai ter uma outra atividade de acordo com a realidade dele. Então, não tem como ser assertivo, né, de uma forma geral. Então, nas conversas gerais, a gente consegue dar direcionamentos e coisas, mas de forma não individualizada, né? Joia. Tem a pergunta dos encontros. Os encontros, eles acontecem nas quartas à tarde e nos sábados de manhã. E aí, Não, Mari, melhor. É o seguinte, o primeiro encontro em grupo vai acontecer no dia 15/6, à noite, às 20 horas. Né? Isso, e aí depois são à noite, porque daí a gente consegue reunir todo mundo de uma vez. Reunir todo mundo de uma vez. E aí depois nós temos os encontros individuais, que eles acontecem, por sua vez, às quartas-feiras à tarde e aos sábados pela manhã. Né? Foi a forma que a gente conseguiu se organizar, porque para as turmas anteriores funcionou bem esses dias. E aí a perguntaram do intervalo dos encontros. Então, já está mais ou menos marcado. O primeiro encontro dia 15/6, o segundo encontro na semana entre ou dia 22 ou 25/6, o terceiro encontro ou dia 13 ou dia 16/7 de julho, e o terceiro encontro individual ou dia 3 ou dia 6 de agosto, encerrando com o encontro em grupo no dia 31 de agosto. Né? Então, a gente tem aí um intervalo que são mais ou menos aí umas 6 a 7 semanas para que isso aconteça. E é proposital, gente, que a gente coloca esse intervalo menor, porque antes a gente até mesmo se perguntava, nossa, mas não é pouco tempo? Não é. Porque o que a gente precisa é justamente que essas mudanças aconteçam. Quanto mais a gente deixa para depois, a gente não coloca um prazo para essas mudanças acontecerem, a gente não implementa. E 45 dias é tempo suficiente para todas as demandas que você tiver, elas vão acontecer. A não ser que realmente sua maior necessidade seja uma reforma, aí realmente isso não acontece, mas pelo menos nós vamos te direcionar para que essa reforma de fato aconteça, te dá um direcionamento para isso. Mas todas as mudanças, sejam elas relacionadas à gestão de equipe, mudanças de organização de agenda. Tinha um aluno nosso, por exemplo, do interior, que tinha dificuldade com os retornos. Era uma cultura da cidade dele implementar os retornos. Então, a gente ajudou ele a mudar essa realidade. Em 30 dias, ele já tinha diminuído em 80% essa questão dos retornos que ele tinha problema. Tinha uma aluna nossa que ela não tinha onde atender. E em 45, nesse período da mentoria, ela arrumou lugar para atender, já tinha
conseguido lugar, já tinha mandado fazer cartão, alugou o espaço, começou a atender, começou a ter seus pacientes. Então, para as mudanças acontecerem, a gente precisa colocar um prazo, né? Então, por isso que a gente determina que é um prazo mais ou menos de 6 a 7 semanas para que as coisas realmente saiam do lugar, aconteçam e a gente ajude vocês nesse aspecto. E aí os horários, eles são agendados... Desculpa, Desirê. Não, que os horários, eles são agendados diretamente com vocês, né? É tudo feito organizado direitinho, avisado, confirmado, para que a gente consiga também ter uma organização na nossa agenda, né? Também. Então, geralmente, os intervalos, né, entre as reuniões individuais são mais ou menos 3 semanas. Então, faz uma, 3 semanas depois vai ter a outra, 3 semanas depois a outra, justamente para a gente ter isso aí. Quando vocês olharem, acho que tem uma aula que eu falo sobre isso no consultório pediátrico, sobre quando a gente vai fazer objetivos lá, usando o método SMART. Uma das coisas é o tempo. Então, a gente precisa de tempo. Se a gente falar que vai fazer uma mentoria de 1 ano, vocês só vão começar a fazer as coisas daqui a 1 ano. Então, 3 semanas depois, a gente quer saber como é que está aquilo para passar as próximas tarefas ou evoluções que tem. E esse agendamento que a Mari falou, então, é feito de forma individual, e claro, né, todo mundo sabe que às vezes acontecem imprevistos, a gente tenta ajustar da melhor forma possível, mas o agendamento daí do individual é feito de forma individual também. A gente tem os horários disponíveis, então são quartas à tarde, de ou 1 hora, sábados começando de a manhã. 1h30, né? E nos sábados, geralmente a gente começa às 8 ou às 9, dependendo de como tá, do número de pessoas que a gente vai ter que atender no sábado, e aí procurando terminar também até o horário mais cedo possível, para a gente também ter o nosso sábado feliz, né, depois da mentoria. Então, são agendados individualmente, tá, gente? Aí, alguém perguntou se são quartas e sábados. Não, são quartas ou sábados, conforme a sua disponibilidade para esses dias, tá joia? Alguém perguntou também sobre quantidade de vagas. Normalmente, nas turmas anteriores, a gente colocou 10 vagas, mas a gente, para essa, está tendendo a diminuir. Serão 7, no máximo 8, tá? Então, sem falsa escassez, é verdade. Realmente são poucas vagas, porque o direcionamento, realmente, a gente se debruça sobre as necessidades de vocês. Então, e outra coisa, algo importante que a gente ainda não falou. A gente tem um grupo de WhatsApp específico para cada turma. Esse grupo fica disponível por 1 ano, gente. Então, vocês continuarão, finalizou o prazo da mentoria, vocês continuam tendo acesso a gente durante 1 ano ali no grupo de WhatsApp. Então, teve alguma dúvida? Tem algum script novo que você quer enviar para testar? Tem alguma estratégia que você quer testar na clínica e quer conversar? É só mandar no grupo e a gente continua respondendo, estando disponível. Então, isso é muito importante. A gente tem esse prazo aí de 6, 7 semanas dos encontros da mentoria, mas vocês continuam tendo acesso a gente durante 1 ano ainda, né, ali no WhatsApp, para poder mandar as dúvidas de vocês. Então, isso é algo bem bacana também, que a gente acha importante, porque, como a gente disse, a gente define um prazo para as metas, para essas primeiras metas, mas depois existe uma sequência que a gente está realmente disponível para ouvir vocês e dando orientações. Uma pessoa perguntou aqui... Desculpa, ia falar, Desirê? Não, eu acho que você vai fazer a pergunta que eu vou fazer, pode falar. Ah, tá. Minha dúvida, na verdade, é uma dificuldade minha, que seria entender a realidade da minha cidade, interior do Tocantins. Fico sem saber se vocês conseguiriam me auxiliar de longe, sem conhecer a minha realidade, né? Bom, e deu para entender, sim. E pode responder, Desirê, com vontade. Não, é isso, era essa pergunta mesmo, e sim, porque é você que vai nos relatar qual que é a realidade local, que foi como aconteceu com esse outro nosso mentorando, numa cidade que eu fui olhar no mapa para saber onde ela era, mas ele nos passou e teve uma resolução muito boa, ele assim, teve uma excelente resposta, né, e mudou bastante a vida dele, e a gente consegue sim à distância, a gente não precisa vivenciar isso aí para a gente conseguir trazer experiências que nós tivemos e da nossa experiência local também, tá? Então, a gente tem mentorandos que moram em cidades que a gente também não conhece, grandes capitais,
apesar de, por exemplo, eu fiz a minha residência toda numa grande capital, mas eu nunca morei numa grande capital no sentido de estar trabalhando lá profissionalmente. Sempre morei em cidades do interior, morei no interior de São Paulo e agora moro aqui no litoral de Santa Catarina. Então, a gente consegue sim. É você que vai nos a gente dizer teve qual uma a aluna, dificuldade que você tem, né? a gente teve uma aluna da primeira turma, que é da cidade dela, no Mato Grosso, é 600 quilômetros da capital, né? E hoje ela tinha muitas dificuldades, em algum momento ela era a única pediatra da cidade, né? E aí vocês imaginam, uma cidade tão distante da capital, sendo a única pediatra, tinha problemas de pessoas que iam até a casa dela bater palma para atender 10 horas da noite, coisas assim, nesse nível, né? Então, a gente conhece um pouco de realidades de pediatras de todo o Brasil e, com certeza, a gente pode ajudar, né, nas dificuldades de vocês. Ela teve uma evolução bem interessante, porque atendia de uma forma que ela não gostava e hoje já está finalizando a clínica dela, né? Porque, além de tudo, ela é acelerada, então já começou com tudo. Uma outra mentoranda também vivia entre duas cidades e tinha um foco inicial na cidade que ela considerava que seria a melhor, e a gente viu depois, durante o trabalho, com algumas sugestões, que, na verdade, ela tinha que fazer um investimento na outra cidade e agora está indo super bem. Então, assim, é isso. Às vezes a gente está né, quando a gente está no olho do furacão, a gente às vezes não tem uma percepção completa do quadro, né? E quando a pessoa olha de fora, com você contando, a gente consegue ter uma visão diferente. Então, ajuda, acho que bastante nesse sentido, né? Tanto que quando eu e a Mari começamos esse movimento, ela era minha mentora, eu era a mentora dela, só por Deus. Então, quando ela me relatava a situação, era diferente do que eu estava vivenciando aquela situação, no meu consultório, né? Então, eu conseguia ter uma visão muito mais clara sobre aquilo. É natural, né? A gente olhar de fora, sem as emoções turbilhando dentro da gente, fazem completa diferença, né? Você consegue ter um olhar muito mais racional do que essa ansiedade de será que vai dar certo, mas se eu falar que não para o paciente, então isso é bem bacana, assim. Então, a gente consegue sim. Independente de onde esteja, existem, claro, situações que a gente vai dizer que não, mas assim, isso no seu consultório, e pelo fato de a gente não vivenciar a sua realidade local, não é um impeditivo. A Flávia perguntou, eu iniciei as aulas do curso consultório pediátrico, então não cheguei ainda nessa parte dessas orientações, por isso estou perguntando se tem a opção de fazer mais para frente, depois de assistir a todas as aulas do curso. Também gostaria de saber o valor. Isso depende muito do seu objetivo, Flávia, porque eu vou citar um exemplo. Quando eu precisei mudar para o meu próprio consultório, eu não tinha tempo hábil para terminar nada. Eu precisava avançar porque eu não tinha mais para onde crescer. E aí isso impactava em tempo e em dinheiro que eu estava perdendo. Eu estava deixando de ganhar porque eu não tinha mais horários livres na clínica onde eu trabalhava. Atualmente, a minha questão é até onde eu posso subir o meu valor, porque a minha agenda está para setembro. É uma outra coisa que eu não posso perder tempo em tomar essa decisão, porque é dinheiro que eu estou deixando de ganhar. Então, isso depende muito da sua questão individual. Se você deseja resolver isso agora, você precisa fazer isso agora. Se você acha que pode esperar até mais para frente, na próxima mentoria, que eu não sei exatamente quando que a gente vai abrir, porque a gente finaliza essa em agosto, né? Aí você deixa mais para frente. Eu não sei, tem mais uma esse ano? Tem mais um esse ano. Mas Tem mais uma só, né, Leandro? Tem mais uma só esse ano. Eu tenho só uma anotada em outubro. Provavelmente ela vai pegar setembro e finalizar em outubro. Setembro. Não, acho setembro, que finalizando em outubro. Isso. Setembro. Então, depende exatamente do que você deseja, né? Porque a mentoria, ela não é para aprender coisas, é para o seu negócio. É para o seu negócio funcionar de verdade. Aprender, o curso ensina um monte de aula, um monte de coisa. A mentoria é individualizada para o seu negócio crescer e tomar uma forma e uma dimensão que você gostaria que ele fosse. E o valor, Leandro, qual que está o valor? Você que é o valor cheio dela é 9 mil, e esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes. E para os alunos do curso consultório pediátrico, a gente tem um desconto de 2 mil, então ela sai por 7 mil, né?
E aí também podendo parcelar em 12 vezes, junto com a nossa equipe, o parcelamento ele é diferente. A gente não usa a Eduz, a gente usa o nosso meio de pagamento aqui, né, para poder permitir esse parcelamento para vocês. E esse valor é parcelado sem juros para vocês, né? Diferente também do nosso meio de pagamento. E é isso mesmo, assim, complementando o que você disse, deixar para depois é a questão de realmente resolver o problema, né? Você pode entrar numa turma depois, mas existem situações que quanto mais você deixar para depois, elas podem virar uma bola de neve. E a verdade é que esse é um ano menor, né, gente? Esse é um ano que as eleições são em outubro, depois tem Copa do Mundo e depois feliz o ano acaba em 2023. setembro. Começou em abril, porque o carnaval foi dia 21 de abril, né? E acaba em setembro, então é um ano realmente apertado de tempo. Exatamente. A Bruna perguntou. A pergunta da Bruna. Que boa. Creio que o meu maior problema está sendo a divulgação, em especial no Instagram. Sei que vocês têm um curso específico para isso, mas na mentoria, dá para trabalhar isso também? Dá. É que assim... Só dá, né, Bruna? É que não tem, a gente não consegue trabalhar os seus objetivos sem trabalhar todos os braços do seu trabalho. E a divulgação, a aquisição de pacientes, como atrair pacientes, como se posicionar, como fazer os seus materiais, como cobrar a sua consulta, como fazer, como é a sua secretária, como é a sua cidade, qual o público que você vai atingir. Não tem como a gente chegar num objetivo sem trabalhar todos os braços. Não é um caminho que é de mão única, né? A gente precisa pegar todos os problemas, todas as questões que vocês têm para resolver, para realmente chegar no objetivo final. Sem dúvidas, né? Eu vi que a Tatiane também perguntou do atrair clientes e marketing, divulgação, é uma coisa primordial para que o consultório dê certo. É impossível a gente dar certo no consultório sem pensar hoje nessas questões. Então, a gente, sem dúvidas, tem que trabalhar nisso. E é uma das coisas que a gente pega muito no pé dos nossos mentorandos, porque eles também deixam para depois, porque acham que todas as outras coisas são mais importantes do que isso. Não, e a gente, inclusive, segue os mentorandos no Instagram, tá? Então, a gente fica lá, ó no controle, para ver o que está publicando. É como a Mari diz. Isso mesmo, a gente precisa disso de vocês, na verdade. A gente até teve dificuldades com mentorados que eram fechados em relação a isso, porque estudaram marketing digital, inclusive, em outros lugares, e não queriam partilhar com a gente, né? Não queriam ouvir, vamos colocar dessa forma, o que a gente tinha para dizer. Então, um negócio para se manter, ele precisa ter um funil de pessoas entrando, número de pessoas entrando, pessoas que você mantém, né? Pessoas indicando você. Então, e marketing, como a gente sempre fala, é experiência, não é só postar, não é só anunciar, não é só gastar dinheiro, mas também tem a experiência que a pessoa passa ali dentro do seu consultório. Então, uma orientação adequada para a secretária, e isso também é marketing, né? Como ela vai se portar, como ela vai receber as pessoas ali dentro do seu consultório. Então, a gente observa tudo isso, todo esse processo, né? Para que é muito mais fácil que uma pessoa retorne contigo depois tendo o primeiro contato do que você ficar sempre trabalhando, postando, investindo, né? É muito melhor. Uma pessoa que passou contigo uma vez, ela se torna uma promotora, inclusive, para outras pessoas. Então, a gente tem realmente esse cuidado para todos vocês. A Patrícia perguntou quanto tempo duram cada encontro. São encontros de 60 minutos em média, tá, Patrícia? Normalmente a gente consegue trabalhar bem nesse intervalo, assim. Às vezes passa um pouquinho, né? Uns 10, 15 minutinhos, mas normalmente 60 minutos é um tempo realmente que a gente consegue desenvolver bem. Uhum. Eu posso falar? Você falou que podia abrir o microfone, né? Posso falar? Pode falar, Bruna. É assim, eu acho que, na verdade, a minha angústia deve ser até a mesma de todos, porque quando a gente começa, a gente tem muitas ideias e aí a gente não sabe por onde começa e o que fazer primeiro, né? Claro. E aí, hoje, a minha realidade é que eu comecei 2 dias na semana só num consultório que eu alugo por período.
E aí, mas o meu plano, acho que como de todos, né, o caminho, o plano é ter a minha própria clínica até o ano que vem. E aí eu tô me atrapalhando, assim, de como construir esse caminho até lá. Eu acabei de começar, mas aí, então, é, essa é a mentoria me ajudaria mais para o agora, para eu me estabelecer agora, ou também me ajudaria nesse processo todo, assim, de tipo, de consolidar o agora para pensar o próximo um passo de cada vez. Não sei se eu me fiz entender. Não, Com certeza. eu acho que eu entendi. É assim, Bruna, é importante que os primeiros passos eles sejam dados com muita sabedoria. E quando você tem uma orientação de alguém, os próximos passos que você vai dar e que talvez sejam maiores ainda, sejam mais corajosos, porque você já fez um caminho com uma orientação e com uma base sólida. Diferente de muitas pessoas que realmente têm esse monte de ideia, começa um monte de coisa e até se sabota, não persiste no processo, porque você falou, é um processo que leva um tempo, e muitas vezes a gente não consegue compreender isso. E entender realmente cada passo que você vai dar, aonde você quer chegar com esse passo que você deu. E claro que ajudando no começo, certamente os próximos passos, quando diz respeito ao crescimento, acabam ficando mais assertivos também. E mais seguros, né? Você dá os primeiros passos muito sólido, você constrói uma base de segurança, né? Então, acho que isso é importante. Entendi. E aí, uma vez que você já sabe que o seu objetivo para o próximo ano é esse, tudo fica mais fácil. A gente já consegue, inclusive, saber, bom, o objetivo está aqui, a gente precisa agora organizar tudo no sentido de aquisição de pacientes, né, que vão... A gente precisa ter um mínimo de pacientes para que você tome essa decisão de ter o seu lugar, para financiar isso, né? Então, sabendo disso, fica até mais fácil para a gente definir um plano de ação para que isso aconteça, né? Então, de fato, mas também para isso acontecer, como você mesmo respondeu, a gente vai definir a partir de agora, com o que você tem hoje, o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo ali lá na frente, Bruno. Então, eu diria que é para você, né? A mentoria realmente é para você, para que a gente possa te ajudar com isso. E só complementando o que a Flávia disse, ela está mudando de cidade, né? Então, e ela teria dúvida se conseguiria depois. Flávia, acho que realmente você precisaria resolver essa questão da cidade primeiro, né? Saber onde você vai atender, isso é fundamental. Uma vez que você resolver isso, aí a gente consegue te dar um direcionamento melhor, porque senão não vai ter uma meta muito clara para a gente desenvolver com você, né? Então, isso é importante. Sabe Não para demora qual para tomar a essa decisão. que a gente tem que trabalhar, né? Alguém falou? Pode falar, desculpa. Não, tudo certo. A Patrícia já complementou, dizendo que é aluna há quase 12 anos, que mudaram a vida dela, precisa de orientação para administrar o tempo. É a mesma Patrícia dali de baixo, eu acho, né? Aluga uma sala numa clínica. Isso. Para mim, uma sala exclusiva. Tenho 2 secretárias que trabalham basicamente só para mim, pela demanda. No momento, trabalho 4 dias inteiros e agenda quase cheia. Ah, não, é outra Patrícia. É outra São Patrícia. diferentes. São Patrícias diferentes. Peraí, então tá. Patrícia, número 1. Sobre administrar tempo, com certeza. Eu particularmente sou uma expertise nisso e até gosto desse tipo de organização e administração do tempo, porque sem administrar direito o nosso tempo, a gente acaba também deixando alguma coisa de fora e deixando, às vezes, nossa saúde, a nossa família de fora. Então, é importante a gente trabalhar, ter o nosso negócio, as coisas funcionarem, mas é preciso também saber administrar o tempo em outros quesitos, né? Desirê, Desculpa. doutora, né? Doutora Imagina. Desirê. Doutora, não, que isso. gente, por favor, né? Meninas, eu estou há quase 2 anos com vocês. Eu me matriculei no curso, eu estava terminando neonatologia. Aí eu montei uma sala para mim, sozinha desde o começo, nunca aceitei plano, né? De acordo, dizia no curso, né?
E aí, na minha cidade, o plano paga mal. Então, eu comecei a atender curso. Aí eu fui subindo o valor da consulta, fui subindo. Hoje, meu consultório, eu cobro R$ 400 e a agenda de junho já está fechada. E eu atendo todos os dias. Só que eu tenho dificuldade de administrar o meu tempo. O seu tempo, você diz, no que diz respeito ao consultório? A consultório, porque eu atendo todas as tardes, de 1 às 19. Paciente por hora. E aí, me dá uma angústia eu não conseguir deixar de atender alguém. Sim. Ah, entendi. Vai precisar dar uma organizada nesse tempo, com certeza, e talvez basicamente administrar esse tempo aí mesmo, entender como funciona a sua agenda, como funciona a sua vida em algumas questões, para a gente poder conversar. O que mais que tem na sua vida, né? E para a gente poder fazer e te ajudar a descobrir aonde é que você vai arranjar ou melhorar esse tempo aí. Pois eu vou me inscrever no curso, viu, meninas? Muito obrigada por tudo. A gente fica muito feliz com esse feedback, porque muitas vezes a gente conhece o nome de vocês, acompanha, algumas pessoas a gente acompanha no Instagram, mas a gente não sabe nem a dimensão, né, do que está acontecendo com cada um de vocês, com aquilo que a gente conversa, que a gente ensina. Muito legal, parabéns. Para você, eu acho que vai ser bem legal, porque, na verdade, você já teve um sucesso tremendo, né? Imagina, em 2 anos, ter uma agenda cheia apenas de pacientes particulares, um valor de consulta alto, né? Para a realidade geral do país é um valor de consulta alto, e você atingiu esse platô, né? Igual esses dias até a Mari falou, igual na dieta, né? Chega uma hora que a gente não vai mais para lugar nenhum e precisa ter um ajuste. Eu acho que agora é a hora do ajuste fino mesmo, de a gente sentar e fazer uma estratégia individualizada para você. Você conseguiu usar tudo que a gente ensina lá no curso e conseguiu aplicar, aparentemente muito bem aplicado, com uma resposta muito boa num tempo muito curto, porque 2 anos é um tempo bem curto para ter uma agenda assim tão cheia. E agora é ajuste fino mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito mais. Perguntaram aqui, sou aluna nova e estou a caminho de abrir meu consultório. No início é necessário secretário ou consigo, nesse primeiro momento, me adaptar? Olha, conseguir você consegue, mas não foi a nossa realidade, não é o que a gente costuma orientar, na verdade, a princípio. Talvez uma assistente virtual ou alguém que faça o contato com o paciente. Porque você vai se sobrecarregar dependendo das outras coisas que você faz, e talvez esse fato de você se sobrecarregar deixe a desejar no seu atendimento para com o paciente. E nesse primeiro momento que você está abrindo o consultório, é uma venda, e muitas vezes as pessoas ficam, elas não respondem, elas demoram, daí você tem que ir para o hospital, daí você está com a sua família, é um monte de outras coisas. E muitas vezes o que você vai pagar para uma secretária, uma assistente virtual, é muito pouco perto do benefício que você vai ter em essa pessoa vender 2, 3, 4, 5 consultas ao longo de um mês. Então, acho que isso também é uma coisa que deve ser colocada no papel. Não, e você vai fazer exatamente isso, você vai ter que vender. Quem de nós foi treinado para fazer uma venda? Nenhum. Então, assim, a gente não sabe vender, se vender lá na cara, o cliente te pergunta, mas por quê? Mas, né? Então, assim, ter uma pessoa treinada para isso e que não tenha que ser você a fazer, eu acho que é melhor. Isso aí. Eu acho, sempre eu tive secretária, e acho que hoje a gente tem essa questão do assistente virtual, que eu acho que ajuda bastante. Ela faz a cobrança, ela manda nota, e você vai fazer o atendimento do paciente, mesmo que você tenha que estar sozinha, lá ninguém vai receber o paciente, mas pelo menos esses trâmites, com celeridade, ela vai conseguir fazer. Porque é exatamente isso, aí você foi atender no plantão, pronto, aí leva 6 horas para responder, você perdeu o paciente.
Também uma questão de atenção, né, gente? Que a gente precisa realmente ponderar. Hoje, a gente tem o WhatsApp, tem o Instagram, a gente precisa pensar em estratégias para aquisição de paciente, tem essa questão do relacionamento, que é importante. Você está ali no Instagram, as pessoas vão te mandar o direct, vão perguntar. Então, se você tenta equilibrar muitos pratos ali dentro do consultório, e essa parte de secretária é realmente algo que demanda demais, porque uma pessoa manda uma mensagem para você, aí às vezes ela manda um oi, aí 5 minutos depois ela manda a pergunta dela. É uma conversa que não flui, você tem mais o que fazer, você precisa preencher prontuário, enfim. Então, esse é o tipo de trabalho que é altamente delegável, que não faz muito sentido você... Claro, quando você está começando, você alugou o primeiro período ali, ok, você tem outros 9 períodos úteis, né, para você desenrolar, ainda tem um final de semana tranquilo, mas chega um momento que você realmente precisa contar com uma pessoa te ajudando com isso, porque você precisa focar em outras coisas mais importantes do dia a dia do consultório. É verdade, e é uma demanda bem grande a da secretária, porque é bem isso, a conversa não flui. Eles demoram, você dá uma resposta, eles não respondem, daí na hora de confirmar não responde, daí você precisa ligar, daí tem outro paciente pedindo encaixe. Então, eu acredito que realmente você investir em uma secretária, uma assistente virtual, vai ser bem interessante. Acho que você vai ter muito mais benefício do que conseguir isso. Legal. Então, a outra Patrícia agora. Alugo sala numa clínica, todos os períodos para mim. Uma sala exclusiva. Joia. Tenho 2 secretárias que trabalham basicamente só para mim pela demanda. Joia. No momento, trabalho 4 dias inteiros e agenda quase cheia, mas quero passar de planos para particulares. Entendi. Deus, Patrícia, você tem que passar para particular hoje mesmo. Hoje. E, por favor, já chega, já me dá um ataque cardíaco, ver que você realmente está fazendo um excelente trabalho e está atendendo para os planos de saúde, né? Esse é um trabalho que precisa ser bem planejado. Não é uma coisa que se passa só simplesmente assim, pare de atender, é um planejamento. Esse a gente fez bastante nas nossas mentorias anteriores. Tem um comentário da Flávia, que ela fala que... Não, desculpa, daquela pessoa do iPhone, não falou o nome dela. Ainda muito insegura com o Insta, não publiquei nada ainda, estou na fase bem inicial, vou fazer fotos profissionais ainda. A gente tem uma tendência muito grande quando a gente está começando que tudo precisa ser perfeito, que as fotos precisam ser perfeitas, que os posts precisam ser os mais bonitos, que a gente tem que combinar a paleta de cores no feed do Instagram, que a gente precisa ter a nossa logomarca para a gente utilizar. E a gente, inclusive, tem falado muito isso dentro para os nossos alunos de mentoria, dentro do próprio perfil do Instagram também, da importância de começar. Muitas vezes a gente fica postergando, querendo que tudo seja perfeito e não acontece. Assim como muitas vezes, eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo e não estão no momento ainda da mentoria, por exemplo, e estão pensando assim, eu queria muito chegar na condição dessa pessoa que tem um consultório com 4 períodos cheios ali, agenda cheia, e o mais importante é o primeiro paciente. É a primeira vez que você consegue fazer uma pessoa abrir a carteira e falar, estou pagando pela sua consulta. Né? E a gente subestima demais muitas vezes isso. E o Instagram é a mesma coisa. A gente muitas vezes pensa, eu preciso comprar um iPhone para poder aparecer melhor, eu preciso contratar um designer, e muitas vezes não é exatamente isso, mas sim saber com quem você vai conversar ali do outro lado. Às vezes você tem um post mais bonito, mas ele está perguntando o que é, sei lá, para coco de olho, micose, sei lá, uma coisa muito específica. O que sei lá, é o que a gente mais vê, né? Aqueles posts parecidos. Você abre o perfil, você vê um perfil de pediatra. Como é que você sabe? Ela abriu o tratado de pediatria e replicou todos os posts ali, né? É isso que a gente acaba vendo. E mais importante é saber o que falar, para quem falar. Principalmente para quem falar, que são as maiores dificuldades de vocês. E às vezes a gente percebe que vocês estão muito no escuro justamente por ter isso, né? Então,
Esse direcionamento aqui da mentoria também vai ajudar vocês nesse aspecto. De saber que muitas vezes, por exemplo, uma clínica que hoje ela tem uma realidade de atender agenda quase cheia, atendendo muito convênio, a gente vai precisar mudar a identidade dessa clínica hoje para saber que ela vai deixar de ser uma representante dos planos, um posto avançado do plano de saúde, para se tornar um consultório com a sua identidade, com a sua cara, com seus tipos de pacientes. Eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho. A foto que eu tinha no começo do meu perfil. Vê se eu acho. Mas eu entendo, quando eu fiz ali o Muito começo difícil. do perfil, a gente fica mesmo, muito... É que, na verdade, a gente acha que todo mundo vai ver o nosso, o nosso post, e que se ele não estiver perfeito, a gente vai pagar o maior mico. Quando, na verdade, você vai pegando o ritmo e não vai ficar perfeito. Mesmo com as fotos profissionais, você ainda vai ter ajustes e faz parte. É normal isso, tá? É bem normal. Mas faça suas fotos profissionais, porque elas serão muito úteis e eu acho que também vai te dar muita segurança para você fazer o seu primeiro post. Mas não precisa estar perfeito para você começar, fique tranquila. Legal, a Patrícia ainda complementou, talvez só manter os que já tenho no plano, novos particulares, aos poucos ir migrando, mas preciso de ajuda. Afinal, o plano hoje paga minhas contas. Exatamente, Patrícia. O plano que a gente monta é exatamente esse mesmo. Não dá para você simplesmente dizer, hoje não atendo mais, né? Até porque existem questões contratuais, muito provavelmente, que você precisa cumprir. Então, a nossa ideia sempre foi essa mesmo, de criar um plano para que você estabeleça o passo a passo, de saber a quantidade de pacientes mais ou menos ali, calcular contigo seus custos, o quanto que você vai precisar no mínimo ali de pacientes para poder atender, a gente olha realmente para a tua necessidade específica para isso acontecer, tá? Isso, é um planejamento mesmo, não é simplesmente assim, é para você e para todo mundo vai ser a mesma coisa, foi como eu falei no começo, porque tem pessoas que têm realidades diferentes, ganhos diferentes, já tem família, não tem família, isso tudo tem que ser muito bem individualizado. Joia. Mais um comentário. Fico muito feliz e esperançosa quando vocês falam que tiveram bons resultados com mentorandos que conseguiram migrar do plano para atendimentos particulares, porque é isso que eu quero. Atendo um só plano de saúde, consegui sair de 40 horas semanais de plantão, mas ainda não me sinto segura e não sei qual estratégia para sair desse único plano que atendo. Vou me inscrever na mentoria, ansiosa já. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Nós temos realmente essa questão do plano para o particular, eu acho que é a nossa maior demanda dentro da mentoria, na verdade. A grande maioria dos pediatras, em algum momento, começou com o atendimento de plano de saúde e viu que no andar da carruagem o tempo é o mesmo, o recebimento, né, o que ganha é muito pouco e a gente precisa evoluir, até porque tem desejo de fazer um atendimento que muitas vezes não condiz com aquele tempo disponível para o plano de saúde, até porque senão vai ganhar muito pouco no geral. E aí se mata de plantão, dorme no hospital. Essa é a nossa, com certeza, a nossa maior demanda e a gente vai conseguir te ajudar sim. Perfeito. Flávia, pode falar, Flávia. Levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite. Boa Sou noite. Flávia. Eu sou daqui de cidade de São Paulo. Sou aluna nova de vocês no curso, estou gostando muito. Eu sou formada já há quase 21 anos. Eu sou neonatologista, trabalho numa maternidade em São Paulo. E o consultório acabou crescendo nos últimos anos. Eu atendo só particular, não atendo convênio. Mas uma coisa que eu sinto aqui em São Paulo, eu não sei se vocês têm, né, todos esses mentorandos, enfim, de vários locais. Aqui, a questão da cidade grande, eu não sei se vocês sentem isso. Parece que a gente fica estagnado, eu não consigo evoluir. Eu tenho algumas questões relacionadas à organização do consultório, sim, que eu já... Enfim, fiquei pensando também em relação à mentoria, que eu preciso fazer.
mas parece que não sai daquilo. Quer dizer, o consultório é numa rua perto da Escola Paulista de Medicina, então vocês imaginam o que tem de médico ao redor, o que tem de pediatra ao redor, né? Tem muito. Então, o que não sei, é mais um desabafo, tá? Isso. Essa questão da gente se diferenciar. Isso eu estou achando muito difícil. E, enfim, só queria ouvir uma opinião de vocês. Existe muito isso, né, Flávia, da diferenciação, como se você precisasse, talvez, de um título, de uma outra, de algo da moda, de algo que você precise fazer para ser diferente. Quando, na verdade, você fazer uma pediatria muito bem feita já é diferente da grande maioria, mas as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que você faz uma boa pediatria, uma pediatria diferente, e pelo que eu vejo, você fala muito bem, né? Não te vi, mas você se comunica, fala muito bem, o que isso também já é um grande diferencial, além da sua própria experiência, porque afinal de contas as pessoas respeitam muito quem tem anos de formação, e essa foi uma dificuldade minha, porque eu não tenho tanto tempo de formação, e as pessoas já olham com, né, como assim? Ela vai cuidar do meu filho com essa cara, né, de jovem. Então, tem tudo isso que você pode agregar, mas muitas vezes a gente está ali naquele ciclo, trabalha, a gente não consegue olhar para isso de uma forma diferenciada. Quem sabe a gente entendendo como funciona realmente a sua rotina, como que é os seus pacientes, como que é a sua, enfim, a sua vida, como que é o seu consultório, a gente consiga te orientar de uma maneira que você consiga adquirir essa diferenciação, entre aspas, ou sair desse ponto em que você estagnou, você chegou talvez no platô que a gente estava falando antes. Ah, legal, legal. Você sabe que, brincadeiras à parte, mas você sabe que um pouquinho do cabelo branco realmente... Você sabe que assim, olha, né, ela é mais velha, enfim. E assim, na realidade, qual é o meu objetivo, né? É sair do plantão, né? Tô bastante cansada, os plantões são muito puxados, final de semana, enfim, isso tudo que vocês já conhecem. Então, o objetivo é ficar só com o consultório mesmo, né? E acho que talvez isso mesmo, talvez entender aí um pouco mais né, para onde ir daqui para frente, né? Então, enfim, fiquei bem interessada na mentoria e muito obrigada. Nós que agradecemos, Flávia. A gente te espera lá, viu? E às vezes a gente que está em lugares, eu não moro numa cidade grande, mas é uma cidade que tem muitos pediatras, muitos assim, muitos, tipo talvez aí em São Paulo. E a gente fica nessa insegurança de será que vai ter paciente para mim? E certamente tem muito mais aí em São Paulo do que aqui. O que precisa as pessoas saberem disso, né? Em quem elas vão, como que se escolhe, né? Um pediatra dentro de uma quantidade enorme de opções. Então, acho que parte do trabalho vai ser aí. Com certeza. E entender, né, exatamente a sua rotina, como não é, o que dá para fazer, o que não dá. Bem legal. Ok. Obrigada, pessoal. Nada. E a Carol, por fim, colocou: atendo somente particular em uma sala alugada, dentro de uma clínica, agenda cada vez mais cheia. Porém, sinto que não consigo cobrar a secretária por ser secretária da clínica e não minha. Isso mesmo, Carol. Existe essa dificuldade. Por não ser sua secretária, né? Como a gente sempre fala, desenvolvendo o que eu falei antes, do primeiro paciente, cobrou primeiro, aí você vai avançando, vai abrindo mais horários, né? A agenda está cheia, e chega um momento que você precisa ter a tua identidade, você precisa ter o teu lugar, você precisa fazer as suas regras, né? E ter uma secretária é um passo importante para isso. Às vezes, você não precisa mudar de lugar, né? E talvez ter uma pessoa ali com a qual você tem a opção de dividir o espaço com essa secretária, acontece, mas muitas vezes não dá. E também tem uma questão muito prática disso, porque às vezes tem uma questão ali trabalhista envolvida também, né? A gente não pode deixar isso de lado, pensando que essa secretária ela é contratada da clínica lá e às vezes para você colocar uma pessoa lá dentro junto dela tem essa dificuldade.
talvez uma secretária virtual pode te ajudar, talvez não seja suficiente. Então, fica bem claro para a gente que você está que o próximo passo para você, se essa agenda realmente está cheia, como você está dizendo, porque às vezes a gente fala de agenda cheia, mas a gente só tem 4, 5 períodos disponíveis ali, aí para você fazer um passo para o consultório, já é um passo um pouco maior que você precisa se estruturar, né? Mas, sinceramente, olhando de longe, assim, me parece que o próximo passo para você é realmente fazer suas regras, ter o seu espaço, começar a ter isso mais organizado. Mais alguma Beleza, pergunta? não, no chat não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou deixar aqui mais uma vez o link da nossa página da mentoria para você conhecer os detalhes ali. E lá dentro existe um botão da página que você vai acessar o nosso link de aplicação. Vai cair num formulário do Google. Você vai preencher as perguntas que a gente deixou lá, né? E depois esse formulário vai estar aberto até domingo. A gente está deixando um prazo mais elástico. Normalmente a gente deixa um intervalo um pouco mais curto. Dessa vez a gente vai deixar até domingo para as pessoas fazerem sua aplicação, mas sem falsa escassez, gente. São realmente 7, 8 vagas, não mais do que isso. Nossos horários estão mais limitados mesmo. E aí, a partir de segunda-feira, a nossa equipe começa a entrar em contato com vocês para informar dessa questão do natural. Por exemplo, na turma passada foram 37 aplicações, a gente só tinha 10 vagas, né? Então, a gente realmente faz uma seleção para saber se realmente é o momento também. Desde o início a gente está dizendo isso. Tem pessoas que talvez o curso consultório pediátrico vai resolver a necessidade dela inicial e a mentoria pode ficar para depois. Então, a gente realmente é muito consciente disso, se realmente está no teu momento de fazer isso, inclusive de investir essa quantia nesse momento agora para conseguir esses resultados. Então, o link está no chat. Flávia, uma secretária virtual é uma pessoa que fica à distância, remota, que você contrata, e essa pessoa ela vai fazer os seus agendamentos, ela vai dar um número de WhatsApp no qual as pessoas vão entrar em contato para saber mesmo como é a sua consulta. O que uma secretária normalmente faz? Ela vai organizar a sua agenda também, né? E também uma pessoa que tem a opção de enviar o link de pagamento, caso você opte pelo pagamento antecipado da consulta, ou no dia, que isso acontece muito, né? A consulta vai acontecer às 10 da manhã e às 8 da manhã essa pessoa manda o link de pagamento, o Pix, né? E aí essa pessoa confirma, emite nota fiscal. Então, ela faz um trabalho administrativo, só que de forma remota, né? Ela não está no mesmo lugar que você. Essa é uma secretária virtual. Mais perguntas, gente? Acho que é isso. Acho que é isso. A página da mentoria está aqui, né? Já está o linkzinho ali. Então, e também qualquer dúvida dá para chamar no nosso suporte, enfim, para, né? Chama o nosso suporte, manda no direct do Instagram também, se tiver, a gente vai conversando por lá, né? Vamos respondendo no que for possível, conforme a demanda que tiver. E esperamos que vocês realmente apliquem. Esperamos também responder às expectativas de vocês. A gente acredita que sim, cada vez mais a gente tem estudado bastante para poder ajudar vocês, né? Cada vez que só no consultório pediátrico aí já são mais de 800 alunos, né? Mais de 800 pediatras especificamente pensando nessa parte de consultório. Então, a gente tem um compromisso aqui dentro do Puericultura de ajudar a melhorar essa realidade dos pediatras de consultório desse nosso grande Brasil. Tá joia? Olha. Então tá, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pela atenção. E a gente se vê em breve.